Olá, meus amigos. Deus abençoe de forma abundante a sua vida. Seja Ele a glória, esteja a glória dele sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que ontem, meditando, o Espírito Santo falou claro, muito claro, com respeito à nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso falar, na nossa vida diária, cotidiana, e que faz a diferença na vida dos que vencem, daqueles que não vencem. Jesus disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. O que nós entendemos com essa passagem? Bem, esse ensinamento precioso de Jesus diz respeito à nossa palavra, o nosso pensamento, que a nossa palavra sai do nosso pensamento, do nosso coração. Então, o que nós falamos é justamente aquilo que está dentro de nós. O que você fala é o que está dentro de você. Então, quando a gente fala, a gente mostra o que há dentro de nós. Mas não é só isso, não. A nossa conduta, sobretudo, tem muito a ver com esse ensinamento que o Senhor Jesus nos dá. Não há como você andar, neste mundo entre as ondas do sim e do não. Não há como você ficar entre o sim e o não. Ou é sim ou é não. Por isso Jesus disse: seja a tua palavra, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Quer dizer, a nossa palavra tem que ter um objetivo. Ou é sim, ou é não. Ela tem que concluir com o sim ou com o não. Porque o que passa disso é do mal, é do diabo. Olha só, presta atenção. Como é que a gente pode viver o dia a dia sempre falando o sim ou não, definindo a nossa vida, definindo o nosso coração, a nossa mente, definindo o nosso procedimento, o nosso comportamento, sim e não. Como que nós podemos viver dentro deste plano que o Senhor ensinou para os seus discípulos? Ele diz assim: seja, porém, o vosso falar. Seja, porém, o vosso falar. Quer dizer, o que nós falamos tem que ter uma definição. Tem que ser determinado. Tem que ser aquilo. Sim ou não. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Não podemos ficar entre o sim e o não. Porque isso é do mal. Mas como é que eu posso proceder assim, ô bispo? Às vezes a gente fica em dúvida e fica, olha, eu não sei, não é, mais ou menos, vamos ver. Não, você tem que definir. Se você não sabe se é sim ou se é não, então você fica calado. É um segredo.
Muito legal isso. Porque se você falar alguma coisa que gere dúvida, então é claro que você está em dúvida. Você mostra que está em dúvida dentro de si. Olha só. Ele diz, então, qual é o segredo? Qual é o segredo para a gente se definir? A gente tem que estar vigiando todo o tempo, não é? Vigiando todo o tempo a nossa palavra, a nossa resposta. Se a gente não sabe se é sim, se é não, então a gente fica calado. Mas se a gente fala, se a gente pronuncia o sim e deixa entender que também pode ser o não, então mostra que há uma dúvida dentro da gente. Então Jesus disse assim: o vosso falar seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Quer dizer, nós quando nós falamos, nós determinamos, nós profetizamos. Então, se você confessa uma coisa que é ruim, então é aquilo que você confessou. Se você confessa aquilo que é bom, é aquilo que você confessou. Porque você determinou, você falou, é assim. Em nome do Senhor Jesus, eu serei abençoado. Em nome do Senhor Jesus, eu vou receber o Espírito Santo. Você não pode dizer, eu estou fazendo minha parte. Quer dizer, deixa a entender que se Deus não fizer a parte dele, você vai ficar chupando o dedo. Mas se você tem segurança, você está seguro de que Deus vai fazer a parte dele, que ele vai fazer justamente aquilo que ele prometeu que faria, então assim será com você. É interessante porque isso mostra uma fé inteligente. Quem crê não fica entre o sim e o não. Quem usa a fé com inteligência não fica entre o sim e o não, não gagueja. Já está seguro daquilo e acabou. Se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, paciência. Nós não podemos falar o sim e o não ao mesmo tempo para tentar agradar gregos e troianos, ou agradamos aos gregos ou aos troianos, ou nós agradamos a Deus ou não agradamos a Deus. Então nós temos que agradar a Deus, porque nós agradamos a Deus, então nós temos que ter uma definição no nosso comportamento, na nossa palavra. Por isso que é bom seria conveniente a pessoa se excluir do meio incrédulo. Aqueles amigos, aquelas pessoas, até parentes mesmo que estão naquela incredulidade, você se manter o mais, digamos assim, calado possível nesses momentos, para que o que você falar não venha prejudicar a si próprio. Você não seja prejudicado pela sua palavra, porque, você sabe, o incrédulo irrita, né? O incrédulo é como casca de ferida, conforme nós falamos outro dia. Casca de ferida. Então, ele quer pegar você em alguma falta, em alguma palavra, para torcer aquela palavra e levar você a ficar confuso ou em dúvida. É isso que é o objetivo do diabo. O diabo trabalha com a dúvida. Assim como Deus trabalha com a fé, com a palavra de fé, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Você tem acompanhado aí Gênesis, você verifica que o diabo está sempre dando um conselho aparentemente bom, mas ele, no conselho dele, por trás do conselho que ele dá,
o diabo carrega uma dúvida, ele deixa uma dúvida. Pode verificar na novela. Toda vez que o diabo falar, você preste atenção, ele lança uma dúvida. E quando a pessoa não está definida em si mesma entre o sim e o não, ela acaba aceitando aquela palavra, aquele conselho de dúvida, e ela acaba se machucando, ela acaba se destruindo, porque o justo vive pela fé, o justo não vive pela dúvida, o justo não vive pelo medo, o justo vive pela fé, pela certeza, pela convicção pessoal, não é pela certeza dos outros, não, é a certeza dele próprio. É assim que a pessoa é justificada diante de Deus. Então, nós que eu digo que vivemos na fé, pela fé, de fé em fé, nós temos que estar sempre definidos entre sim ou não. Se é sim, é sim. Se é não, não. Pronto, acabou. Pronto, acabou. É isso. Se você, por acaso, você disse o sim e deu errado, não se preocupe com isso, você está obedecendo a palavra de Deus. No final vai dar certo. Se você disser o não e der errado, não se preocupe, porque Deus está vendo a sua sinceridade e o seu esforço em querer obedecer a sua palavra. Mas uma coisa é certa, se você diz o sim ou se você diz o não, ou um ou outro definitivamente, então você começa a se aprimorar na fé, desenvolver a sua salvação. Porque a salvação, a gente tem que desenvolvê-la. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. E isso leva tempo, você vai tendo que aprender os primeiros passos. Você tem que aprender a fé. Eu aprendi a usar a fé quando tinha 19 anos. Hoje eu estou com 76, faça as contas. 57 anos. Então, 57 anos que eu venho aprendendo. Muitas vezes eu disse o sim, na certeza que era o sim, mas depois deu errado. Mas mesmo dando errado, aquele erro que eu cometi se tornou em acerto. Mas muito bacana isso. E quando eu disse não, e depois, puxa, eu falei não e me prejudiquei, ou por acaso prejudiquei outros, aquele não trouxe a justiça de Deus, fez com que acontecesse exatamente como eu gostaria que tivesse acontecido. É assim, é como o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim, que, e se a nossa, olha, presta atenção, Paulo faz a pergunta, e se a nossa injustiça, e se a nossa injustiça promove a justiça de Deus? For causa da justiça de Deus. Então, é um outro assunto, mas cabe aqui esse assunto. Por exemplo, eu cometo uma injustiça, mas aquela pessoa que foi injustiçada, ela foi injustiçada por mim, então Deus vai pegar aquela injustiça que ela foi vítima, que aquela pessoa foi vítima, e vai torná-la em justiça. Nós podemos ver isso na própria Bíblia, porque você verifica lá no caso de Jacó e Esaú, Esaú era o primogênito por direito. Jacó nasceu depois. Então a bênção da primogenitura, que significa a unção de Deus, a autoridade de Deus sobre o Esaú, não veio. Por quê? Porque ele
Esaú tinha desprezado a sua primogenitura. Mas Jacó já tinha mentido, tinha enganado. Jacó enganou seu pai, aproveitou que ele estava velho, que ele estava já cego, e juntando com a sua mãe, os dois planejaram pegar a bênção da primogenitura. Isso era justo? Não, não era justo. Era uma injustiça que os dois tinham cometido. Porém, aquela injustiça foi a vontade de Deus, porque Deus tornou aquela injustiça em justiça, justamente porque o caráter de Esaú era mau diante dos olhos do Senhor. Então você vai ver isso ao longo da história da humanidade. Deus transformou a injustiça humana em justiça. Ele fez, mas não para o que fez a injustiça, mas para aquele que sofreu a injustiça. Eu lembro, aconteceu comigo várias vezes, quando eu fui injustiçado, eu fui colocado para escanteio. Mas eu não fiquei correndo atrás de justiça. Não, eu sabia que Deus era comigo, isso era o suficiente. Então eu me mantive firme na fé, eu não fiquei lamentando, choramingando, confessando derrotas. Eu não fiquei falando mal do fulano, do Beltrano. Ele me injustiçou, ela me injustiçou. Poxa, não. Eu mantive a minha fé firme no meu Senhor. Eu nem sabia desse versículo que nós encontramos em Romanos, se eu não me engano. Quando Paulo diz, e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Então, todas as injustiças que eu sofri daqueles meus irmãos e irmãos e amigos se tornaram injustiça. Tudo aquilo acrescentou na minha vida, porque Deus mais tarde fez justiça. E eu estou aqui. Então, fazem 57 anos que nós vimos lutando, quer dizer, participando dessas injustiças. Então, eu sei o que é isso. O pastor que é fiel, é leal a Deus, que trabalha, que serve a Deus, ele não está servindo à Igreja Universal do Reino de Deus, ele não está servindo ao homem, ao bispo Macedo, ele não está servindo ao bispo que cuida dele, não, ele está servindo ao Senhor Jesus. Se ele se empenha em fazer o melhor para Deus, o próprio Deus vai defendê-lo se por acaso ele vier a ser injustiçado. O próprio Deus, você também. Quando você for injustiçado ou injustiçado, não fica choramingando no colo de ninguém, não fica buscando comiseração dos outros, não. Aguente firme porque Deus vai honrá-la, Deus vai honrá-lo, Deus vai fazer justiça, você vai ser exaltado e aquela pessoa que fez injustiça com você vai ficar envergonhado porque ele fez injustiça ou ela fez injustiça com uma pessoa que era marcada por Deus. Então, o nosso comportamento, o nosso caráter tem que ter essa fé, esse tipo de fé. É fácil, bispo? Não, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não falaria que a porta do céu é apertada, é estreita. Ele não falaria que são poucos que acertam com ele. Ele não falaria que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, né, em algumas traduções. Mas na tradução original, fala por violência. Quer dizer, nós temos que violentar a nós mesmos para que tomemos posse do reino de Deus. E uma das violências que nós sofremos são as injustiças.
Injustiças, injustiças, injustiças. Por exemplo, em Angola, nós estamos sofrendo injustiças horrorosas, absurdas, absurdas. Assim, a olhos vistos, pô, todo mundo está vendo isso, só não enxerga o governo de Angola. Mas Deus é justiça. Ele vai aproveitar tudo aquilo que o povo dele está sofrendo e vai honrá-lo, vai justificá-lo, vai exaltá-lo. E os que cometem essa injustiça, vão pagar, vão sofrer as consequências, se já não estão sofrendo. Então, amiga e amigo, porém, Jesus disse, seja o vosso falar, o vosso confessar, o vosso pronunciar, sim, sim, não, não. Eu poderia entender isso, seja o vosso pensar, seja sim, sim, não, não. Seja o seu procedimento, seu comportamento, sim, sim, não, não. O que passar disso, diz ele, é procedente do mal. Tá bom? Amanhã falaremos mais a respeito desse assunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.